Bom dia, turma do 8º ano. Hoje, sexta-feira, nós temos aula de arte, isso mesmo. Bora lá, vamos começar? Pegue o seu livro de arte e vamos começar com a nossa aula de hoje. Peraí, deixa eu só pegar uma coisa aqui. Eu peguei o livro errado. Deixa eu ver aqui, arte do 8º. Desculpe. Então tá, vamos lá? Peguei o livro de ética, né? Cidadania e ética. Foi ontem, moral e ética. Então hoje, aula de arte. Pega seu livro aí e bora começar, né? Na última aula nós falamos sobre o que, gente? Lembra? Qual foi o nosso assunto da última aula? No capítulo 3. Vamos lá? A gente agora entra na unidade 4, na página 38. E nós falamos sobre a literatura de cordel, né? Vocês fizeram ilustrações aí da literatura de cordel. E hoje nós vamos falar sobre a máscara, né? Que é a representação de um personagem, máscara. Bora lá, vamos conhecer um pouquinho sobre a máscara, sobre o teatro. E vocês sabem que teatro faz parte de quê? Isso mesmo, de uma expressão artística, né? É arte também. Então vamos lá? A imagem acima é um registro do espetáculo Acorda Zé. A comadre está de pé, do grupo teatral Moitará, com direção de Vinícius Fonseca. Acorda Zé, a comadre está de pé. É um espetáculo que conta a história de Zé de Riba, um contador de causos, e utiliza máscaras teatrais como elemento de expressão. Então aqui é uma peça teatral, onde os personagens, né, os atores, eles utilizam uma máscara, né? Então vamos lá, vamos saber por quê que isso acontece? Então vamos. O grupo teatral Moitará, desde 1988, desenvolve uma pesquisa sobre o trabalho do autor e sobre o uso da máscara no teatro, realizando projetos artísticos, didáticos e socioculturais, como oficinas e espetáculos por todo o Brasil. Seu fundador é Vinícius Fonseca, que assina algumas direções do grupo. Esse espetáculo se utiliza do elemento máscara. Em quais espaços, além do teatro, você percebe o uso de máscara? Gente, a gente agora nesse momento, né, anda todo mundo mascarado, não é isso? A gente tem aqui máscara no teatro, mas ultimamente, por conta dessa pandemia, nós todos estamos aí na rua, na escola, em casa, na fazenda, na casinha de sapê, todo mundo de máscara, não é? Por quê? A máscara pra gente aqui é uma proteção, isso mesmo. Mas a máscara, ela serve também como disfarce, né? Como camuflagem, ela tem várias finalidades. Aqui nesse teatro, nesse grupo de teatro Moitará, eles utilizam máscara para fazer a representação artística, né? Artística dessa história aí, né? Que a gente viu que é deixa eu lembrar aqui de novo, a história de Zé de Riba, E eles utilizam a máscara como recurso. Uma máscara para você. Qual que é o significado de uma máscara? Quando você vê uma máscara no teatro, o que ela significa para você? Uma forma de se esconder, é uma forma de... Eu quero que você escreva, eu não quero te induzir, tá? Mas eu quero que você escreva. Uma máscara o que é uma máscara para você? Ok? Pronto. Aí você vai escrever sobre o tema, o que você pensa sobre a máscara, e nós vamos agora falar um pouquinho sobre o Carnaval de Veneza. Lá no Carnaval de Veneza tem muito glamour e a tradição é utilizar máscaras, isso mesmo, baile de máscara. Você já ouviu falar sobre os bailes de máscaras? Uma história muito famosa, onde o inicinho dela é contado que acontece um baile de máscara, lá realmente... Nessa história, que é a Romeu e Julieta, né, eles se conhecem inicialmente lá na história através desse baile de máscara. Isso aí. Então vamos lá. Veneza fica repleta de turistas e venezianos fantasiados festejando pelas ruas em um dos mais famosos carnavais do mundo. O Carnaval de Veneza surgiu a partir da tradição do século XVI, na qual a nobreza se disfarçava para sair e se misturar com o povo.
Desde então, a máscara é o elemento mais importante desse carnaval. Então, a máscara pode ser utilizada também para se esconder. Olha só, o que acontecia lá no Carnaval de Veneza? As pessoas da alta sociedade utilizavam a máscara para poder sair no carnaval, divertir e ninguém ficar sabendo, né, quem era. Então, é uma forma de se esconder também, né? As comemorações começam com o festival Suliaqua, uma festa de luzes com danças, músicas, jogos pirotécnicos e barcos alegóricos na água do principal canal da cidade, seguido das maravilhosas comidas e bebidas típicas como vinho. Esse é o Carnaval de Veneza. E olha só como que as pessoas ficam caracterizadas. E não é só a máscara, né, gente? A gente tem um traje também muito elegante, combinando muitas vezes com a máscara. O Carnaval de Veneza tem uma duração de 10 dias, pensa. E nessa época as ruas ficam lotadas. O lugar principal é a Piazza de São Marco, onde acontece o desfile de máscaras. Pelas ruas é possível encontrar lojas vendendo máscaras e roupas de carnaval, tudo no estilo veneziano. Os trajes utilizados são característicos do século XVIII e são comuns às machés nobili, ou seja, máscaras nobre, caretas brancas com roupa de seda negra e chapéu de 3 pontas. Desde 1979, foram somadas outras cores aos trajes, embora as máscaras mais comumente sejam as brancas, prateadas ou douradas. Então, antigamente, no século XVIII, os bailes de máscaras eram muito famosos e continuam sendo até hoje. Pense em um carnaval que dura 10 dias. Muito tempo, né? Muito tempo. Então, vamos lá. Em 1797, Veneza passou a fazer parte do Reino Lombardo-Veneto e Napoleão Bonaparte assinou um decreto que proibia os festejos. No ano seguinte, os austríacos tomaram conta da cidade. Os festejos só foram restabelecidos em 1980, de forma oficial, após quase 2 séculos de ausência. Olha só. Desde então, a festa acontece nos dias antes da Quaresma. Ok. E aqui a gente tem, né, uma ilustração do Carnaval de Veneza, né? Naquela época, em meados de 1757, deixa eu conferir aqui, porque a imagem não tá boa. Deixa eu ver, 1857, essa foto, né? E aqui era como acontecia o Carnaval de Veneza. Vamos continuar? Então, número 1, vamos lá. O texto diz que os trajes usados no Carnaval veneziano ainda são característicos dos séculos passados. Converse com seu professor e responda. Por que é importante preservar traços de nossa cultura? Por que é importante a gente manter essas festas, essas tradições? A gente faz isso aqui no nosso país também, né? Aqui no nosso estado, por exemplo, a gente tem várias festas tradicionais, né? Que tem aquela festa a procissão de fogaréu, né? A gente tem as cavalhadas de Pirenópolis. Então, a gente tem várias tradições que são mantidas, assim como o Carnaval de Veneza, ele é mantido como o quê? Como parte da nossa cultura, né? Então, é isso, a preservação da nossa história. E é importante para que seja levado isso para as futuras gerações. Pensa, se nós não tivéssemos mantido a tradição da procissão do fogaréu ou fugiu o nome aqui, lá de Pirenópolis, acabei de falar? Tá, passou, agora mesmo eu lembro. Se a gente não tivesse mantido essas tradições aí, o que aconteceria? Eu, você, as próximas gerações não teriam acesso a essa cultura. Então, é muito importante, né, que a gente mantenha nos nossos calendários as nossas festas tradicionais, que é uma forma da gente também passar, né, a cultura dos nossos antepassados para as novas gerações, certo? Então, é isso que você vai responder aí.
exercício número 2. Hoje, ainda é comum ver as máscaras no carnaval veneziano com o intuito de preservar a cultura do carnaval. Porém, no princípio, a necessidade era outra. O texto nos conta que a tradição das máscaras venezianas começou com os nobres da época, buscando uma alternativa para poder festejar nas ruas junto aos plebeus. Converse com a turma e responda. A. Por que era necessário que os nobres usassem máscaras? Porque eles queriam se esconder, né? A sociedade, antigamente, era muito crítica e não misturava, né? As classes, elas não se misturavam. Os nobres com os plebeus, isso não acontecia. Mas, no carnaval, era uma oportunidade. Por quê? Porque os nobres colocavam as máscaras e ninguém tinha conhecimento de quem eles eram. Então, é justamente por isso que os nobres utilizavam as máscaras na época do carnaval. B. Para você, o que a palavra máscara pode representar? Para você, é pessoal, tá bom? Então, você vai escrever aqui na letra B, para você, o que a palavra máscara pode representar, certo? Letra C. No nosso dia a dia, assumimos diversos papéis sociais. Quando estamos em uma função ou um papel em que não nos sentimos totalmente verdadeiros, é comum ouvirmos dizer que estamos usando uma máscara. Que papéis lhe despertam mais prazer e quais mais lhe incomodam? Por quê? Gente, eu falei isso aqui na turma anterior, que eu estava gravando a aula, né? Como a gente, no nosso dia a dia, porque a gente estava falando sobre teatro, né, na outra aula, e eu falei como que a gente é um ator no nosso dia a dia, porque a gente representa vários papéis na nossa vida, né? E muitas vezes nessa representação de papéis e tentar se adequar ao formato, a uma sociedade, a determinada condição, a gente vai perdendo a nossa autenticidade. Então, muitas vezes na escola você tem que seguir as regras, você tem que se adequar e lá você não pode ser você. Ou em qualquer outro lugar, né, que você pertença, que você faça parte. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de ser autênticos, né? Por quê? Às vezes por ter que adequar alguma situação, ter que adequar alguma regra, medo, vergonha, não é isso? Então aqui eu quero que você fale o seguinte: no dia a dia, no cotidiano, a gente exercendo vários papéis aí diferentes, eu quero que você escreva aí qual que, dentre todos esses papéis que você representa, qual é o papel que te dá prazer em representar e qual é o papel que te incomoda, que você não gosta, ok? Certo? Então vamos lá. Letra D. Ao usar máscaras, as pessoas ganham novas identidades. Na sua opinião, o que tem de positivo e negativo nesse comportamento? Ok. Muito bem. Na hora que a pessoa usa a máscara que eu falo agora, né? Não é essa máscara que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia, não. É uma máscara física mesmo que você coloca sob a sua face. E quando você coloca essa máscara, você assume um personagem, não é isso? Então, na sua opinião, o que tem de positivo e o que tem de negativo quando você coloca essa máscara? Gente, por mais incrível que pareça, a utilização de uma máscara, vamos supor, no Carnaval de Veneza, quando eles colocam a máscara, talvez é a oportunidade deles serem eles mesmos, autênticos, né? Por quê? Porque eles são libertos para fazer o que eles quiserem, sem julgamento. Talvez a máscara, ela dá a possibilidade da autenticidade nesse caso, não é isso? Então tá, eu não sei o que você pensa a respeito, mas você tem a total liberdade de responder o que você acha sobre isso. Vamos para o próximo, número 3. Atualmente, como começam as festividades carnavalescas em Veneza? O carnaval, ele antecede a quaresma, né? A gente acabou de ver aí. Vamos lá, então? Número 3, né? Opa, vamos lá? Próxima página agora, página 42. Máscaras africanas, uma construção de gerações.
Máscaras africanas. Então vamos lá? Uma das sociedades que mais se manifesta simbolicamente por meio de suas expressões artísticas e se tornou conhecida pelas suas máscaras é a africana. No continente africano, encontra-se várias sociedades e etnias em que cada uma possui traços específicos e particularidades respeitando seu contexto cultural. O seu contexto cultural lá em cima, né? Que não... Será que é isso? Não, não é não. Contexto cultural. O continente africano é enorme e habitado por várias etnias. Por isso, apresenta diferentes culturas estéticas e religiosas de uma religião para outra. Consequentemente, a máscara africana não tem traços homogêneos. Cada comunidade possui seu próprio estilo artístico. A maioria das máscaras africanas são feitas em madeira. O artista parte um tronco cilíndrico e vai afinando com o auxílio de suas ferramentas. A madeira escolhida deve ser verde e para que não rache. Ele a carboniza jogando óleo de palmeira. Além da madeira, outros materiais podem ser utilizados nas esculturas, como pedra, marfim, ouro, cobre e bronze. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma máscara de madeira. Olha só, bonita, né? Então, não é qualquer um que pode esculpir essas máscaras em uma sociedade africana, você sabia? Os artistas não é um ser individual, pois pelas suas mãos a coletividade fala. Cabe a ele o papel de interpretar os valores de todos e concretizar em sua obra. Na maioria dos casos, o escultor pertence a uma família de artistas. Inclusive, será ali que ele irá aprender o uso e os instrumentos para a atividade artística. No entanto, pode acontecer de um jovem da aldeia se interessar pela arte, mesmo sem ser da família de artistas. Nesse caso, ele começará como aprendiz, copiando os modelos do mestre para depois criar os seus próprios, sendo sempre obedecendo o estilo vigente. A posição do escultor dentro de cada comunidade pode variar. Em algumas ele é visto antes do agricultor, em outra é inferior. Em alguns reinados, o artista torna-se instrumento de ostentação do rei. Assim sendo, ele irá fazer obras onerosas para mostrar como aquele rei é rico. Apreciar uma escultura africana é ler a história, ouvir a voz de uma coletividade ou antepassado da população. A própria peça fala por si e é um objeto de testemunho. Abaixo vejo algumas máscaras africanas de diferentes etnias. Dá para perceber que elas possuem características bem diferentes. Algumas são mais detalhadas, possuem diversos materiais e outras são mais simples. Aí aqui eu tenho alguns exemplos, né? Olha essa aqui. Nós temos várias máscaras aqui e cada uma no seu estilo, tá vendo? Essa aqui tem uma combinação mais de dourado, né? Pode ser até ouro, né? Banhada esses pedacinhos com tinta, né? Com ouro. Aqui a gente tem uma máscara também na madeira. Esse trabalho é muito bonito e muito artístico mesmo. E realmente, né? É a forma de passar para as próximas gerações essa cultura, né? Das pessoas conhecerem sobre a história desse povo por meio desses objetos. Vamos dialogar? Então vamos. Diálogos com o tema. A existência de máscaras remonta à Idade da Pedra. As pinturas rupestres, lembra lá no Paleolítico? Você que já estudou história e sabe tudo? Era lá que aconteciam as pinturas rupestres, né? As pinturas rupestres já apresentavam seres mascarados, reproduzindo criaturas imaginárias. Os antigos diziam que as máscaras eram o corpo das almas e que, por meio delas, o homem apresentava-se aos seus deuses, tendo como objetivo enganá-los, afugentá-los ou defendê-los.
Na Grécia, a máscara era chamada de persona e aquele que a utilizava em cerimônias religiosas para fingir ser um espírito virava personagem. De persona originaram-se as palavras como pessoa e personalidade. Segundo Rubem Alves, essa máscara que se chama pessoa e que é representada pelo nome é uma evidência de que eu não me pertenço. As pessoas representam diversos papéis sociais na vida. É possível que sejamos personagens adorados ou odiados. Portanto, todas as pessoas estão atuando no grande palco da vida. Para tal, fazem uso de máscaras, criando novas faces, imagens que produzem alegria, tristeza, mistério. As máscaras aparecem em todos os lugares, nas carrancas de barcos que atravessam o Rio São Francisco e que têm por objetivo afugentar assombrações e seres imaginários que os navegadores, durante suas viagens, acreditavam aparecer em cerimônias indígenas, fazendo referências aos deuses da natureza nas máscaras mortuárias do Egito Antigo, usadas para o faraó após a sua morte. Olha só aí na história como as máscaras aparecem o tempo todo, né? O Brasil apresenta uma grande riqueza no que diz respeito à diversidade cultural. Diversidade que se expressa pelas chamadas manifestações culturais. No Brasil, é possível ver máscara durante todo o ano, no Carnaval, na Páscoa, no Natal e em outras manifestações culturais. Além dessas máscaras comemorativas, usamos diferentes máscaras no nosso dia a dia. Qual é a sua máscara preferida? O que ela comunica? Já estudamos a origem e o significado das máscaras. Agora, compreenderemos um pouco mais sobre a forma como o povo brasileiro conta suas histórias e se diverte enquanto constrói cultura. Leia com atenção algumas das diversas formas de utilização das máscaras em festas folguedos populares. O que é folguedo? Folguedo é uma forma de manifestação popular que envolve a dança, a música e a representação dramática, realizada com o desenvolvimento de histórias que são contadas por meio de diversos personagens, caracterizados pelos seus figurinos, maquiagem e outros elementos específicos. Agora vamos para a próxima página, caretas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as máscaras aqui, né, no Brasil. Caretas, Pernambuco. Indivíduos da cidade de Triunfo, zona da mata pernambucana, durante os festejos de carnaval, fantasiam-se com roupas coloridas, chapéu com fitas de cetim e outras indumentárias, como máscaras feitas em papel machê. O relho, uma espécie de chicote feito de madeira, ponteira e corda que estala no ar em desafios a outros caretas. E ainda os chocalhos presos a placas como os dizeres populares. Difícil precisar quando os primeiros caretas aparecem na Rua do Triunfo. O que é certo é que, durante os 4 dias de carnaval, grupos de homens e meninos fantasiados saem às ruas da cidade. É tradição. Nas casas, os moradores oferecem mungunzá salgado para os mascarados. Simbolicamente, os caretas de triunfo são uma versão de personagem Mateu, do Bumba Meu Boi, e Reizado, que, após expulso do grupo, veste-se de mascarado para brincar na festa. Caipora, Pernambuco. Reza a lenda que tochas sobrenaturais aparecem em cima de árvores, assustando os caçadores do município de Pesqueira. As assombrações ficaram conhecidas como caiporas, seres noturnos que pregam peças em caçadores e cães. Para acalmar os caiporas, coloca-se fumo e cachaça no tronco das árvores. Em 1962, João Justino criou o bloco carnavalesco Os Caiporas, que transformou o que era assustador numa grande diversão. Aí aqui a gente tem uma foto aí de 1962, João Justino criou a troça carnavalesca. Os caiporas
formado por mulheres, crianças e homens que desfilavam disfarçados, transformando o que era assustador numa grande diversão. Olha só. Então, gente, a gente percebe que as máscaras, né, elas estão presentes em quase todas as culturas e acompanhando também todo o nosso processo histórico aí, né? E aí, a gente ainda não terminou de falar sobre as máscaras. Aqui a gente está falando das mulheres e crianças que saem à rua vestidos com terno e gravata, com enormes sacos de estopa na cabeça. O bloco que desfila à noite transformou-se na marca do carnaval pesqueirense. Aí a gente tem agora Pacambu, que também é em Pernambuco, Cavalhada aqui em Goiás. Vamos ler Cavalhada? Então vamos lá, Cavalhada. A cavalhada teve origem nos torneios medievais, os quais têm, entre outras lembranças, o uso de fitas como prêmios que são oferecidos pelo ganhador a uma mulher ou uma pessoa que ele deseja homenagear. É uma festa viva em vários pontos do Brasil, como Alagoas, Minas e Goiás. Em Pirinópolis, Goiás, a cavalhada é realizada durante a festa do Divino. Isso mesmo. Aí aqui, né, a gente tem uma foto aqui de Pirinópolis, ó. A cavalhada teve origem no torneio de cavaleiros na Idade Média e chegou ao Brasil pelos portugueses no final do século XVI. E é exatamente assim que a gente vê, né, a festa lá de Pirinópolis, que são as cavalhadas, que eu tinha esquecido o nome e veio agora. Ok, aí a gente tem outra festa aqui, né, que também trabalha com máscaras, que é o reizado, que acontece lá em Sergipe, né? E agora vamos para os nossos exercícios. Depois eu quero que vocês leiam aí com calma a página 46 e a 47, porque a gente não vai conseguir ler tudo detalhadamente, porque senão a gente fica muito tempo aqui fazendo leitura e a gente não consegue fazer as atividades, tá? Número 1. Faça uma pesquisa sobre as festividades da região onde você mora e anote em seu caderno as informações que são pedidas. Então, você vai fazer uma pesquisa e vai descobrir quais são as festas tradicionais aqui, né, da nossa região. A gente já falou de uma aqui, né? Então, aí você vai falar o nome da festividade ou folguedo, tipo de máscara que é usado, história da máscara e da festividade, material que as máscaras são feitas e imagens das festividades, ok? E a gente tem a procissão de fogaréu que acontece lá em Goiás Velho, né? A gente tem essa aí também. Mas eu quero que vocês façam uma pesquisa bem feita, tá? E escreva aí todas as informações desse evento, certo? Informações sobre o tema. No início do capítulo, você conheceu um dos espetáculos do grupo teatral Moitará. O grupo desenvolve outras atividades com máscaras, pois a máscara teatral é instrumento de investigação técnica e artísticas para ele. O que se busca é estudar vários estilos de máscara e suas forças em suas oficinas. Observe as definições e os tipos de máscaras trabalhados pelo grupo e suas pesquisas e atuações. Aí a gente tem aqui a máscara neutra, que ela, tá vendo? Ela não tem desenho, ela não tem nada. É uma máscara de fato neutra. Ela baseia-se nas pesquisas desenvolvidas por Jacques Copeau e Jacques Lecoq, na qual o ator é convidado e encenar sem mostrar suas reações faciais ao público. A primeira máscara que pesquisamos é neutra, fonte de vida para todas as outras máscaras. Propõe um estado apoiando na calma e na percepção, aflorando os sentidos do ator e ampliando a sua presença cênica. Com ela, o ator entra em contato com o silêncio que antecede a ação, coloca todo o seu corpo em estado de escuta. Sua fisionomia é simples e simétrica. A máscara neutra não é uma personagem. O ator exercita agir em seu corpo dentro de um equilíbrio energético, vivendo uma ação de cada vez de maneira plena, sem permitir a dicotomia entre pensamentos e ação, se colocando inteiramente no presente. Por isso, costumamos dizer
que com máscara neutra, o ator essencializa a ação e a situação, se desprendendo de seus clichês e de sua máscara social. A máscara expressiva pertence à categoria das máscaras silenciosas, tem feição mais elaborada, traduz em sua fisionomia um estado de ânimo e a índole de uma personagem. São máscaras inteiras que cobrem todo o rosto, criadas com referência em tipos populares. Seu jogo sugere ao autor encontrar o corpo da personagem com referência nas linhas e volumes fisionômicos, dando uma noção de peso, idade e contexto cultural, podendo ser enriquecido com a presença da contramáscara, direção inversa ao caráter principal da máscara. A meia máscara é aquela que cobre a parte superior do rosto e permite o uso da voz. Geralmente, elas apresentam tipos físicos. Ela propõe ao autor desenvolver um tom de voz a partir da sua fisicalidade, essencializando o gesto e a situação vivida pelo personagem, levando o texto para além do cotidiano. Aí aqui nós temos o exercício número 1 e nós vamos aprender a fazer uma máscara de papel machê. Essa proposta eu quero realmente que você faça, porque não é difícil, tá? O que você vai precisar? Qual que é o material? Jornal, tinta, pincel e cola, só isso. E você vai montar uma máscara bem bonita. Agora que já vimos um pouco sobre a história das máscaras e suas variedades, vamos criar uma máscara de jornal, que é a chamada máscara de papel machê. Então você vai pegar um balão, você vai encher, né, até ficar um pouco maior que a sua cabeça. Então você vai medir mais ou menos na sua cabeça, você vai encher o balão mais ou menos do tamanho da sua cabeça. Ele tem que ficar um pouquinho maior, tá bom? E aí por quê? Porque a máscara, se ela ficar certa, ela não encaixa. Então ela tem que ficar um pouquinho maior para ela entrar e encaixar no seu rosto, tá certo? Então você vai encher o balão mais ou menos assim, um pouco maior. Depois que você encheu o balão, o que você vai fazer? Você vai pegar o jornal, cortar em pequenos pedaços, né? E aí, com o pincel, você vai passando cola no balão e vai colando o jornal, um sobre o outro, vai colando, tá? Então, você vai criar uma capa em cima do balão e vai passando sempre cola por cima. Cola e passa cola por cima. Você passa cola no balão, passa cola por baixo e passa cola por cima. Tá certo? Com o pincel, passe cola em apenas um dos lados da bexiga para formar o rosto da máscara. É claro que você vai pegar somente uma parte do balão, né? A parte superior. Aqui embaixo não, porque aqui na parte de baixo é a parte que você vai encaixar no seu rosto. Então, olha aqui, somente aqui, ó, nessa parte superior, que é a metade, né, do balão. Parece um ovo de Páscoa, tá vendo? E aí, o que você vai fazendo? Você vai passando a cola e colando os pedacinhos de jornal. Você vai repetir essa operação 3 vezes para formar camadas. Então, primeiro você vai passar a primeira camada, passa a cola na metade ali do balão, cola a primeira camada, passa a cola por cima e deixa secar. Depois disso, você vem com a segunda camada, passa a cola, cola novamente, passa a cola, cola novamente. Quando você fizer isso, aí você vai deixar secar, né? E aí, o que acontece? Quando ela estiver bem sequinha, ela vai ter o formato do balão, né? Da metade do balão, no caso. Então, ela vai ter esse formato. O que você vai fazer? Você vai estourar o balão, ou tirar o balão, se você preferir. Quando... Opa! Eu acho que é um pássaro ali. Quando você... É um pássaro batendo na janela. Quando você estourar o balão, o que vai acontecer? Você vai... Espera um pouquinho, deixa eu ali dar uma olhada. Quando você estourar o balão, você vai ter a base da máscara, que é essa parte daqui, tá vendo? Aqui é a base da sua máscara, então ela vai estar prontinha. O que você vai fazer? Você vai recortar o lugar dos olhos, né? Então, você vai fazer a marcação dos olhos, aí você vem com uma tesoura e vai cortando, né? Fazendo como se fosse vazado mesmo, para poder ficar o espaço dos olhos. Feito isso, você agora vai pintar com a tinta guache branca. Então, você vai passar a tinta guache em toda a máscara, vai deixar secar
Se precisar de uma outra demão, você vai de novo, passa outra demão. E se precisar de uma terceira, pode passar. A máscara ela tem que ficar bem branquinha, né? Bem branquinha mesmo. Ficou bem branquinho, aí você começa a fazer o quê? É um pássaro, gente, que tá batendo na janela. Você vai começar a montar a sua máscara, né? Então, aí começa também, né, a parte de decoração dessa máscara. Então, você pode colocar cores, você pode fazer uma boca, você pode fazer desenhos, você pode fazer a máscara do jeito que você preferir. Aí aqui tem uma inspiração, né? Você pode dar uma olhadinha, se quiser fazer parecido com essa, pode, mas você vai usar também o material que você tiver aí. Tem glitter? Pode utilizar glitter também, fica bacana, tá bom? Então, vamos fazer a proposta, tá certo? Então, vamos lá? Agora, nós vamos fazer ampliando o conhecimento. Vamos lá? Conceitue a palavra a seguir. Você vai pegar o seu dicionário. Ah, mas eu não sei onde está, eu não tenho mais. Tem que ter, viu? Tem que ter. Aluno tem que ter dicionário, tá bom? Se você não tiver, você vai pesquisar na internet, mas é muito bom que você tenha. E você vai colocar aí o significado da palavra personagem, máscara e folguedo. Folguedo já fez o trabalho aqui pra gente. Vocês lembram que aqui no livro, deixa eu olhar aqui qual página que já veio aqui explicando o que é o folguedo? Página 44. Então, vamos voltar lá. Você não vai precisar pesquisar muito. Folguedo, forma de manifestação popular que envolve dança, música e a representação dramática, realizada com o desenvolvimento de histórias que são contadas em seus diversos personagens, caracterizados pelos seus figurinos, maquiagem e outros elementos específicos. Certo? Então, é isso que você vai colocar aí no folguedo. Ah, não tem espaço suficiente, então vamos fazer no caderno, tá? Pra gente poder conseguir fazer um trabalho bem feito, certo? Então tá. Agora, vamos aí para a próxima proposta, vivenciando o tema. Vamos promover o espetáculo O Palco dos Mascarados. Depois de ter fabricado a sua máscara de jornal, você deve personalizá-la de forma a construir um personagem. Crie uma ficha de apresentação para o seu personagem que possa lhe servir de roteiro. Então, você vai criar uma máscara. Por meio dessa máscara, você vai construir um personagem. Você vai inventar um nome, você vai contar uma história, onde que ele nasceu, onde que ele existiu, as principais características, né? Você vai criar uma história para ele, para esse personagem da sua máscara, ok? Você vai registrar todas as informações abaixo, não tem linha suficiente. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar toda a página 50 no caderno e responder no caderno. Só as respostas? Não. Você vai copiar o tópico, a pergunta e vai colocar a resposta, ok? Pra gente não ter problema. Por quê? Agora, se você só coloca a resposta, você sabe do que se trata. Mas, passou um mês, uma semana, você não tem que ficar pegando o livro para entender o que está acontecendo no caderno. Então, você vai escrever a pergunta. Olha aqui. Aqui a pergunta, conceitue as palavras a seguir. Muito pouca coisa, né? E aqui também, você vai, registra as informações abaixo. Aí você vai colocar nome do personagem, período em que existiu, principais características e história do personagem. Certo? Com a ajuda de seus colegas da turma, organize um palco e decore com muita criatividade. Nesse palco, cada aluno deve apresentar a sua máscara personagem. Divulgue o espetáculo O Palco dos Mascarados para toda a sua escola. Seria muito bacana a gente poder fazer esse trabalho lá na escola, né? E a nossa escola tem até um super palco lá, né? Que daria pra gente fazer um trabalho muito legal. Cada um com a sua máscara e cada um fazendo a apresentação do seu personagem. Mas o que vai fazer? A gente vai fazer da forma virtual. Claro, a gente não vai deixar de fazer. Você vai fazer um vídeo, tá? Com a máscara. E aí você vai falar quem é o seu personagem. O seu nome do personagem, o período que existiu, as suas principais características e vai inventar uma história que você vai contar aí do seu personagem, certo? Ok,
nós estamos encerrando. Hoje foi certinho. Consegui, tô conseguindo já bater a meta. Porque as nossas aulas estavam alcançando 1h20, 1h30, 1h15. E a nossa aula ela tem que ter 40 minutos. Eu nunca conseguia. Eu pensei, gente, será que algum dia eu vou conseguir fazer o fechamento de um capítulo em 40 minutos? Exatamente hoje a gente conseguiu. Ok? Claro que você tem muita coisa para fazer aí agora em casa. Então, mãos à obra. Tenha um excelente final de semana. Estou à disposição para o que você precisar, tá? Tem dúvida? Me liga, me manda uma mensagem, certo? Então tá bom, estou aguardando também as suas atividades pelo meu WhatsApp, ok? Envie pelo WhatsApp. Não é e-mail ainda, tá dando para trabalhar com as atividades aqui pelo WhatsApp, o recebimento por aqui. Então é mais fácil aí para você, né? Então envie todas as suas atividades, eu tô fazendo registro, eu já falei que eu não vou ficar recebendo atividade atrasada, porque você tem que ter o compromisso de assistir essas aulas e enviar essas atividades, certo? Cada um exercendo a sua função aí, né, direitinho, do jeito que tem que ser. Gente, tenham um excelente final de semana, descansem bastante, tenham um lazer, né, divirtam-se. Claro que não dá para ficar saindo de casa nesse momento, porque a gente ainda está vivendo a pandemia, não acabou, a vacinação está acontecendo, graças a Deus, mas a gente ainda não foi vacinado, então a gente ainda tem que tomar cuidado, tá bom? Então tá, beijo grande, ótimo final de semana, te encontro na próxima quinta-feira, na nossa aula de Cidadania, Moral e Ética, e depois Arte. Tchau, tchau, gente! Até mais ver!